Shalom, queridos, shalom, jovens. Eu sou jovem, amém? Sou bem jovem, me considero jovem, e nós todos somos crianças do Senhor, somos filhos amados do nosso eterno, nosso mais lindo papai, que é o Papai Celestial. Queridos, nós vamos dar uma mergulhada nas Escrituras hoje, vai ser bem tremendo, tenho certeza disso. Tenho certeza que o Senhor vai falar aos corações de vocês. Amém? E como todo mundo sabe, eu começo as ministrações fazendo perguntas. E por que eu faço perguntas, gente? Para que nós venhamos a refletir, pensar. Amém? Isso é muito importante. Então, se vocês quiserem tomar notas, tomem, porque eu vou pedir para a Daia fazer perguntas sobre a ministração de hoje na reunião seguinte. Amém? Então, queridos, lá vamos nós. Será que nós sabemos o que significa honra? Será que sabemos o que significa honra? Anotem. Ou se não quiserem anotar, não tem problema, né? Só pensar. E será que nós sabemos o que significa respeito? Será que a gente já se perguntou sobre isso? E será que nós sabemos o que significa temor? Será que nós prestamos a devida honra e o respeito aos nossos pais? Será que nós respeitamos os nossos líderes? Dentro desses líderes estão os professores, estão os tios, as tias, os pastores. No meu caso, né, eu tenho o Rony, meu marido, que também é uma autoridade na minha vida, né? Ele, além de ser meu marido, ele é meu pastor, ele cuida do meu coração, enfim. Será que nós estamos respeitando? Será que nós entendemos o que tudo isso significa? Será? Porque nós estamos tão habituados com um mundo cheio de dores e mágoas, que as pessoas usam das dores, das mágoas e acabam vivendo num mundo de desrespeito. Então, é muito importante nós voltarmos aos fundamentos. É importante, essa ministração vai ser de fundamentos. Fundamentos, nós precisamos de fundamentos. Amém? É importante isso. Agora, a pergunta mais importante de todas aqui. Será que nós honramos Deus? Será que nós temos prestado a devida honra ao nosso eterno, nosso Pai Celestial, ao Senhor Deus Todo-Poderoso? Meu nome é Fabiana Padilha e eu sou filha de um Deus amoroso, um Deus muito zeloso. Eu fui confiada ao cuidado e ao pastoreio do meu marido Rony, e nós temos 3 filhos. E nós dois, e todos vocês, fazemos parte do Tropa de Elite de Jesus. Amém? Queridos, o primeiro texto eu vou ler, depois eu vou pedir para vocês lerem na sequência. Abram comigo o livro de Malaquias. Malaquias é um livro do Velho Testamento, então não tem perdida. Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, versículo 6, mas só a primeira parte. Amém? Eu saúdo os meus irmãos com a shalom do Eterno. Agora a missionária Ana Xavier e o Pedro, que vocês sejam encontrados com saúde e alegria. Amém? O texto de Malaquias, capítulo 1, versículo 6, a primeira parte diz o seguinte: o filho honra o pai, o servo respeita ou tem temor ao Senhor, ao seu Senhor. Amém?
Nós aprendemos, então, queridos, com esse texto, que o filho honra o seu pai, que ele faz isso com ternura, que ele faz isso com devoção. Mas, meus irmãos, o que significa a honra? A palavra honra nesse texto, no original, que foi escrito no hebraico, é kabad ou kabed. Significa ser importante, ser digno. É Malaquias capítulo 1, versículo 6, a primeira parte. Então, essa palavra significa ser importante, ser digno, ser glorioso, ser honrado. Então, eu dei um Google para saber o que significa isso também. E significa que é um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, consideração devido a uma pessoa que se distingue por seus dotes, ou por seu privilégio, ou atitudes de consideração. Isso é honra. E também fala sobre um sentimento ou uma marca de diferença. Olha que interessante. Então, o filho, meus irmãos, ele trata os seus pais com consideração, pois são importantes, são dignos de serem honrados. E o Senhor me traz a lembrança, que eu também já ministrei uma outra ocasião, sobre honrar os pais. E a missionária Ana Xavier também estava nessa reunião. Olha que tremendo, né? Então, queridos, talvez nós estejamos pensando aqui, né? Confabulando com o eterno. E aqui mesmo, né? Será que eu não tenho honrado já os meus pais? Mas, Fabiana, eu acho que eu honro. Eu honro, sim, meus pais. Eu me alegro com os meus pais. E sabe o que eu digo para vocês? Que eu fico feliz por isso. Que eu fico muito feliz por isso. E digo que isso é uma bênção na vida de vocês. Que isso é maravilhoso na vida de vocês. Quando nós honramos os nossos pais, nós temos o favor do Senhor. E nós vamos ver no decorrer dessa ministração. Glória a Deus. E talvez, queridos, eu quero levantar uma hipótese aqui, porque eu vivo essa hipótese, tá? Haja uma especulação sobre padrasto ou madrasta, que talvez, né, a gente pense assim, será que eu tenho que prestar honra também? Eu tenho madrasta, né? Meu pai e minha mãe são divorciados e meu pai tem uma nova esposa e ela é minha madrasta. E eu digo para vocês o seguinte, que nós devemos tratar tanto o padrasto como a madrasta com honra, com a mesma honra que nós tratamos os nossos pais. E por que que eu digo isso? Porque não importa a figura, quem é, se gerou a cada um de nós, ou se não gerou, eles são dignos de honra também. Amém? É importante ter isso no nosso coração, é muito importante. E lembrando, queridos, também, o que as Escrituras dizem sobre isso, sobre honrar os pais. As Escrituras dizem que quem honra o seu pai e sua mãe, os seus dias são prolongados sobre a terra. E, queridos, este mandamento, na verdade, é um mandamento. Honre seu pai e sua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Ele está lá nos 10 mandamentos. Olha a importância que é este fundamento. Isso aqui é um fundamento. Amém? E eu vou pedir agora, por favor, para Manu ler Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Respeite o seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Amém. Obrigada, Manu. Agora, Iago. Deuteronômio, capítulo 5, e o versículo 16. Ok. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, teus dias para que se prolonguem os teus dias e para que sejas feliz na terra que te dá o Senhor teu Deus.
Amém. Vocês viram aqui a importância de honrar os pais. Deus lembrou em Deuteronômio também sobre isso. E não é o único texto que lembra disso, meus queridos. Existem mais textos sobre isso. Nas escrituras, meus irmãos queridos, não fala assim, ó, só honra teus pais se eles forem bons para vocês, ou se eles forem perfeitos, ou se eles forem corretos. Fala para honrar os pais, não importa a forma que eles forem, não importa a forma que eles se encontrem. É muito importante. É muito importante. Eu vou pedir para a Sofia ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus, respeitem o rei. Amém, obrigada. Olha só o que Pedro fala, gente. Pedro não diz apenas honrar os pais, mas ele diz assim, tratem todos com honra. Tratem todos com honra, amem os seus irmãos, temam a Deus e honrem ao rei, que quer dizer as autoridades. E ele não está falando que é para honrar as autoridades que são boas. Viu? Olha como é importante. O respeito, queridos, em algumas versões fala sobre temor, e em algumas outras versões, honra fala sobre respeito, tá bom? É muito importante a gente entender. Agora, eu pergunto para vocês, o que significa temor? O que vocês acham que significa temor? Eu dei um Google para saber o significado de temor. Significa ato ou efeito de respeitar, consideração, deferência, reverência, acatamento, entre outras definições. Então, temor, queridos, é um sentimento de respeito e reverência praticada pelos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem aqui teme ao Senhor? Eu temo ao Senhor. Amém? É isso aí, queridos. Agora eu vou pedir para o pastor Rony ler Hebreus, capítulo 12, e os versículos 28 e 29. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, tenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha só, gente, obrigada. Olha só, por que nós temos que fazer isso em relação ao Senhor? Servi-lo com reverência, servi-lo com temor, porque ele é fogo consumidor. Olha só, ele é fogo consumidor. Então, tanto um quanto o outro, tanto o Pai ou o Senhor, está apontando para termos uma atitude diferente, apontando para ter uma forma específica de ação para com os pais ou para com o Senhor. Amém? Nós entendemos que para os pais e para o Senhor nós temos que ser diferentes. Nós temos que tratá-los de uma forma diferente, de uma forma específica, com reverência, com zelo, com cuidado. Amém? Olha a importância disso, gente. O Senhor está falando conosco nessa sala. Mas ainda não é sobre exatamente isso. Nós vamos ver no caminho dessa ministração que Deus está nos chamando a atenção. Então, nós já sabendo desse texto, recebendo os ensinos sobre esse texto, eu pergunto para você e para mim mesma, como nós temos tratado os nossos pais? Vocês já se perguntaram isso? Se os nossos pais não são casados, ou, né, no meu caso, que meus pais são divorciados, ou se alguns dos nossos pais já está com o Senhor, né, e tem um outro companheiro ou outra companheira, como é que nós temos tratado eles também? Como nós temos tratado os nossos líderes? Como nós temos tratado os nossos professores, as pessoas mais velhas, os pastores?
Deus está nos ensinando como devemos tratar as pessoas que estão ao nosso redor. Deus está sinalizando algo nesta sala, gente. Meus irmãos, esse texto também traz duas formas que a gente enxerga Deus. Duas formas que eu posso enxergar Deus Todo-Poderoso. Eu posso enxergar Deus como Pai, ou eu posso enxergar Deus como Senhor. Tanto um quanto o outro, eu tenho que tratá-lo de forma diferente. Mas eu não enxergo Deus, Fabiana, eu também não enxergo. Mas isso não quer dizer que eu não devo honrá-lo, que eu não devo respeitá-lo, que eu não devo agir com reverência. E como é que eu faço isso, Fabiana? Através das pessoas. Eu sirvo a Deus através das pessoas. Eu não tenho outra forma de eu servir ao Senhor sem ser através das pessoas. Por isso, esse texto fala sobre reverência. Esse texto fala sobre uma atitude diferente. E Pedro traz isso para todas as pessoas ao nosso redor. Meus irmãos, Deus, ele é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. Eu vou pedir para o Cauã, por favor, ler Gênesis capítulo 17 e o versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Amém, obrigada. Então, queridos, ele está dizendo assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou todo-poderoso. Ande na minha presença, que é face a face com o Senhor, e seja perfeito, seja íntegro. O que é ser íntegro, gente? É ser inteiro, não ser divisível. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Ai, a Fabiana é diferente quando está na sala Zoom, mas a Fabiana é diferente também quando está no mercado, a Fabiana é diferente. Não, eu tenho que ser a mesma em todos os lugares, assim como vocês têm que ser os mesmos em todos os lugares. E outra coisa que esse texto nos ensina, meus irmãos, nós não temos nenhuma escapatória acerca do senhorio do Eterno sobre cada um de nós. Nós não temos, ele é Senhor das nossas vidas. E ele se apresenta como um pai. Ele chama a cada um de nós para sermos seus filhos. Nós tratá-lo como um pai. Ele quer isso, ele chama para isso. Meus irmãos, quando nós olhamos para Deus como um pai, as coisas mudam na nossa vida. As coisas começam a ser diferentes, porque um servo, ele pode servir o seu senhor até com a sua vida, mas ele faz aquilo porque é obrigado a fazer. Um filho, ele serve com a sua vida por amor. Entenderam a diferença? Entenderam? E Deus está se apresentando para todos nós muito antes de Jesus tê-lo apresentado como o Pai para nós. Ele veio se apresentando no Velho Testamento como um pai. Ele quer isso, ele quer essa paternidade. Então, eu vou pedir para ler, se puder, ler Deuteronômio, capítulo 1 e o versículo 31. E também no deserto, vocês viram como nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva o filho, e nos guiou o tempo todo até que cheguemos a este lugar. Esse texto é lindo, gente. Marquem esse texto, gravem, assinalem esse texto, sublinhem esse texto, marquem, façam, escrevam, porque esse texto é lindo, porque ele está falando sobre o povo no deserto. O povo no deserto, queridos, estava apegado à mão de Deus como se ele fosse o pai deles, é isso que ele está falando. A roupa deles não se estragou, o calçado não encolheu, não ficou apertado, não incharam seus pés. Tremendo esse texto. Agora eu vou pedir para a Daia, se ela puder, claro, ler 1 Crônicas 28:6. E Davi continuou: Deus me disse: O seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo.
Eu o escolhi para ser o meu filho, e eu serei o pai dele. Amém? É outro texto digno de sublinhadas, digno de ressaltar, porque fala sobre a paternidade de Deus. Amém? Olha que tremendo. Muito bom. Obrigada, Senhor, o tempo todo. Cauã, por favor. Isaías capítulo 63, versículo 13. E os conduziu através das profundezas, como um cavalo em campo aberto. Eles não tropeçaram. O texto que eu tenho é: mas tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas tu, Senhor, és o nosso pai, nosso redentor, e é o teu nome desde a antiguidade. É o mesmo Ah, capítulo, mas do versículo 16. já que você abriu o microfone, lê Isaías 64:8, missionária Ana. No entanto, Yahvé, tu és o nosso Abba Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Amém, amém. Também é outro texto digno de sublinhada, e como a missionária Ana disse, Isaías 63:16 também é outro texto para sublinharem. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir agora, por favor, para o meu marido ler Jeremias 3:4. Não irás desde este momento clamar a mim, meu pai, tu és o guia da minha juventude? Amém. Outro texto também que merece sublinhar, tá, gente? Vocês perceberam que todos esses textos falando que Deus é Pai estão no Velho Testamento? Todos os textos que nós lemos estão no Velho Testamento, significa que Deus está se apresentando como Pai desde antes de Jesus falar que ele era Pai. Antes mesmo Jesus dizer assim: Pai nosso que estás no céu. Então Deus sempre quis ser o nosso Pai. Sempre. Isso aqui são alguns exemplos apenas. Existem mais textos. Existem muitos textos também no Novo Testamento, falando desta paternidade celestial. Ele sempre quis ser o teu pai, o meu pai. E pai, ele dá sustento, ele dá abrigo, ele cuida, protege, ele guarda, mas ele disciplina. Ele admoesta, porque ele é pai. Qual é o pai que não quer o bem para o seu filho? Qual é o pai que não quer que seu filho esteja bem? Mas eu li hoje um texto de Jó com meu marido, e eu não vou lembrar do endereço agora de cabeça, mas ele disse assim, ó: apresente para mim os teus problemas. Então, apresenta os problemas que você está enfrentando para o Senhor. Apresenta para ele. Pai, eu estou com este e este problema. Eu preciso do seu socorro. Eu preciso da sua ajuda. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, é muito comum nós nos relacionarmos com Deus como se ele estivesse longe. Claro, alguns já conhecem ele de perto, mas é comum a gente pensar que ele está longe, que ele está distante, que ele não está nos ouvindo, que ele é tão ocupado que não pode falar conosco. Ah, eu não vou incomodar Deus com isso, isso é tão pequeno diante de tudo que está acontecendo, né? Já não pensaram sobre isso? Mas eu quero dizer para vocês que tem um texto que diz assim, ó: porventura sou eu de perto, mas eu também sou Deus de longe. Ele é Deus de longe e ele é Deus de perto. Isso está lá em Jeremias. Ele diz assim: olha, hoje eu sou o Deus de perto, eu sou Deus de longe. Eu estou aqui. O nosso Pai Celestial, meus irmãos, nos conheceu, melhor dizendo, muito antes da fundação do mundo. Ele nos conheceu muito antes que os nossos pais naturais vieram nos conhecer. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, o Iago pode abrir o microfone e ler, por favor. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e
irrepreensíveis em sua presença. Amém. Obrigada. Então, queridos, aqui nesse texto a gente pode ter a certeza que ele nos escolheu dentro dele antes da fundação do mundo, ou seja, antes de tudo acontecer, nós estávamos dentro dele. Ele disse assim, ó, você é meu, você é minha, você, todos aqui são do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero dizer uma coisa muito séria também, a partir desse ponto de conhecimento. Deus tudo vê. Sabia disso? Deus tudo sabe. Ele conhece tudo a nosso respeito, ele sabe os nossos pensamentos, ele sabe o que falamos, ainda que nós estejamos sozinhos, ele sabe tudo, cada ação nossa, cada palavra, cada desejo, tudo ele sabe a nosso respeito. Diferente dos nossos pais, que os nossos pais não sabem de tudo a nosso respeito. E por que não sabem de tudo? Porque eles não são igual a Deus. Deus sabe de tudo, os nossos pais só sabem aquilo que nós contamos para eles, ou se o Espírito Santo revela. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o Espírito Santo revela mesmo, ele revela. Então, queridos, Deus não pode ser enganado, não tem como nós enganar a Deus. Não existe forma, com a boca dizer que amo a Deus, mas o meu coração está inclinado para outras coisas. Deus está vendo. Deus está sabendo de tudo. Amém? Olha só o texto de Jeremias, capítulo 23 e o versículo 24. E eu vou pedir para a Sofia ler. Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra? Diz o Senhor. Viu só o que eu falei? Pode alguém se esconder de Deus? Em qualquer lugar que esteja? Não tem como. Então, se o Senhor Deus e Pai nos conheceu muito antes e nos instrui que devemos honrar os nossos pais, por certo, queridos, também está nos ensinando que nós devemos não só amá-lo, mas nós também temos que honrá-lo e ter temor dele. Assim os nossos dias serão multiplicados nessa terra. E não apenas de qualquer jeito, queridos, mas de uma forma abundante, de uma forma plena. E nesse texto de Malaquias, capítulo 1, versículo 6, depois da parte que nós lemos, também diz assim, ó, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome. Neste texto, meus queridos, o Senhor está fazendo uma grave denúncia contra o seu povo, que não tem lhe honrado, que não tem tido temor. Mas quem são os sacerdotes descritos no texto? Será que esses sacerdotes de hoje, eu me refiro a hoje porque nós estamos ouvindo essa palavra hoje, esses sacerdotes são só os pastores, são só os mestres, são só os profetas, os evangelistas, os apóstolos? Não, todos nós somos sacerdotes. Esse texto está falando sobre cada um de nós aqui dessa sala, que nós não temos honrado o Senhor, que nós não temos amado o Senhor, respeitado o Senhor, tido temor pelo Senhor. Eu vou pedir para o Cauã abrir em 1 Pedro, o capítulo 2, e o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas dele, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, glória a Deus. Então, agora vocês leram nas Escrituras, estão sabendo que todos nós somos sacerdotes reais, povo santo. Amém? Todos nós. Então, esse texto de Malaquias está falando sobre mim, está falando sobre vocês. Ok? E, queridos, eu quero dizer outra coisa para vocês aqui, só abrir um parênteses. Jesus Cristo, ele dá de presente dons ministeriais.
que é dons ministeriais? É o mestre, o pastor, o evangelista, o profeta e o apóstolo. Todos os filhos têm um dom ministerial, só que tem alguns separados para fazer isso de ofício. Amém? Por exemplo, o Rony e eu, nós somos separados para pastoreio, mas a Daia ainda não foi separada para o pastoreio, mas ela faz às vezes de pastora. Entendem? Olha que tremendo isso. Isso são presentes de Jesus para a edificação, para o aperfeiçoamento do corpo e dos santos. Olha que tremendo. E esse capítulo 6 de Malaquias, ele fala que os sacerdotes têm desprezado o Senhor. E aí eles perguntam assim, no que nós temos de desprezado, Senhor? Aí o Senhor diz assim, vocês estão oferecendo no meu altar pão imundo. E dizeis, no que temos te profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Eu vou traduzir isso aí. O que o Senhor está falando nesse texto? Estão oferecendo pão imundo? Deus está falando sobre ofertas aqui nesse texto. Mas a gente pode entender que tudo que a gente faz para o Senhor é uma oferta. Discipular alguém é uma oferta para o Senhor. O nosso tempo também é uma oferta. Então, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, em relação ao Senhor, para orar, ler as Escrituras, não pode ser de uma forma qualquer. Não pode. Isso é desonra ao Senhor. Eu vou repetir. Tudo que nós fazemos para Deus não pode ser de qualquer jeito, senão nós estamos dizendo que nós não honramos e não temos temor ao Senhor. Eu vou dar um exemplo, alguns exemplos. Não ler as Escrituras. Somente ler as Escrituras quando a mãe manda. Isso é desonra. Não quer conhecer o Senhor. Não ora. Só ora quando os pais mandam orar. Não entra nas reuniões. Ou entra e fica fazendo outras coisas. Isso é desonra. Deus vê. Eu posso não ver. A Daia pode não ver, mas Deus está vendo. É desonra. É desonra, gente. Ser fingido nas coisas de Deus. Para os outros, a pessoa ama o Senhor e faz tudo direitinho. Mas lá dentro do coração da pessoa, ela quer outras coisas, quer fazer outras coisas, quer se divertir, quer jogar futebol, quer jogar vôlei, quer jogar, sei lá, tênis de mesa, quer jogar handebol, quer nadar na piscina, quer jogar videogame. É errado fazer isso? Não é, gente. Não é, mas a gente precisa amar muito mais a Deus do que todas as outras coisas. É isso que Deus está falando hoje. E por que eu falei sobre os pais? Porque a forma como eu trato os meus pais é a mesma forma que eu trato Deus. Se eu trato mal os meus pais, eu também trato mal e com irreverência ao Senhor. Por mais que eu aparente fazer isso diferente. Isso são denúncias gravíssimas que Deus está fazendo. Em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9 diz, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. Em vão me adoram. E ficam ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deus nos chama nesse momento hoje para honrá-lo, para temê-lo. E então, meus queridos, eu já estou encerrando. Nós vamos prestar atenção como é que tem sido o nosso comportamento em relação ao eterno. Se eu não amo a Deus ainda o quanto eu deveria amar, eu preciso me preocupar. Porque os dias que se aproximam não serão bons. E se eu não tiver firmada com o eterno,
eu não vou suportar, eu vou sucumbir. E para estar firmada com o Eterno, eu preciso amá-lo. E como é que eu vou amar alguém que eu não vejo? Amando as pessoas, honrando as pessoas, e principalmente conhecê-lo através das Escrituras. Não tem outra forma senão essa, gente. Orar e ler as Escrituras. Como, mas Fabiana, eu não entendo as Escrituras, eu não entendo nada. Leia mesmo assim. Deus vai abrir o teu entendimento, assim como abriu o meu entendimento, como abriu o entendimento do Rony, como abriu o entendimento da Daia, da Glória. Ele abre o entendimento, mas nós precisamos insistir. Uma característica dos filhos de Deus é a perseverança. Filho de Deus não desiste. Filho de Deus não desiste. Filho de Deus persevera. Persevera, porque ao final da corrida vai dar tudo certo. Eu lanço essa palavra hoje para vocês. Persevere nas coisas de Deus, para que vocês sejam mais que vencedores, porque está chegando a volta do Senhor Jesus. E nós precisamos estar junto dele, porque não, se do contrário, vai ser terrível, triste demais. Nós precisamos perseverar. E hoje, nesse dia de hoje, dia 8 de novembro, nós vamos nos arrepender. Nós vamos nos arrepender se nós estivermos desonrando o Pai Celeste. Fabiana, não estou desonrando o Pai Celeste. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus, eu sou grata ao Senhor por isso. Do contrário, vamos nos arrepender. Eu não sei se eu não estou desonrando o meu Pai. Eu não sei. Pode ser que exista algo em mim que ainda desonre o meu Pai Celeste. E nós vamos agora, neste momento, nos arrepender. Amém? Fechem seus olhos. Pai, nos arrependemos neste momento, Senhor, pela fé fingida. Nós nos arrependemos, Pai, pela desonra. Nós nos arrependemos pela falta de temor. Nós nos arrependemos, Pai, por todas as coisas serem mais importantes do que estar contigo, do que ler as Escrituras, do que orar, gastar tempo contigo, Pai. Pedimos perdão, o teu perdão, por não oferecer a ti o nosso melhor. Eu peço perdão, Pai, por ofender a tua santidade. Eu peço perdão por mim, pelos meus irmãos. Eu peço perdão pelos meus filhos. Agora, em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Eu vou pedir para o meu marido, por favor. Nós vamos fazer a ceia, mas antes de fazer a ceia, para ele orar. João, capítulo 6. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua provisão em todas as áreas, principalmente pela provisão do corpo de Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos entrar, Pai, neste tempo de arrependimento. Nos arrependemos, Pai, por toda desobediência, toda falta de honra com o Senhor, para com a tua graça, para com o teu poder, faltando com respeito, Pai, de quem o Senhor é para nós. Nós te pedimos que a tua misericórdia, Pai, novamente se renove sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos perdoar, Pai, pelas nossas falhas. E que o Senhor nos ajude, Pai, a te honrar, a engrandecer o teu nome. Colocar o Senhor no seu devido lugar, Pai, que é no lugar de honra. Em nome do Senhor Jesus. Que o corpo de Cristo, que Ele nos ajude com esse processo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós consagramos o pão, que é o pão que representa o corpo de Cristo. Sem o corpo de Cristo, nós nem estaríamos aqui. Então nós queremos agradecer, Pai, pelo corpo de Cristo, pelo teu favor não merecido.
Nós consagramos esse pão, que ele nos fortaleça, que ele continue nos dando a direção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos comer do pão. 56 diz assim: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Vou apresentar aqui também o suco, puro suco da uva, que representa o sangue de Cristo, que foi derramado por mim e por você, e que nos comprou e nos lavou do nosso pecado, e que através disso ainda fez uma nova aliança, essa aliança eterna por nós. Pai, nós apresentamos aqui o suco também, nós te agradecemos, consagramos esse suco, Pai, para a honra e glória do Senhor, que ele continue nos gerando vida, vida em abundância, e que essa vida em abundância, Pai, possa gerar transformação, e que a nossa transformação seja para que a gente te honre, glorifique o teu nome, te sirva, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos participar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Maravilhoso e santo. Hoje nós aprendemos o que o Senhor deseja de nós. Selamos isso. Guardamos isso no nosso coração quando fizemos a ceia. Amém? Queridos, o Senhor nos ama e Ele não quer que a gente fique para trás. Amém? Glória a Deus. Aleluia.